Quando você mencionou a questão de tomar de decisão, uma questão emocional ou racional. Eu li num livro a respeito disso e que é assim, comprovado que a linha do meridiano, a separação, ou seja, acima do meridiano, as pessoas tomam decisões muito mais racionais e abaixo, extremamente Você está falando da emocionais. questão geográfica mesmo? Geográfica. Olha, interessante. Questão de cultura. É questão da cultura. Ah, por isso que os latinos somos calientes, como eles fazem, emocionais. Somos. Então, você vê abaixo da linha do meridiano, então, a questão dos latinos, nós, os africanos, são emocionais. Acima, então, nós temos a América do Norte, nós temos os europeus, são extremamente racionais nas suas decisões. Pode ser uma coincidência, mas que tem a ver com o que você falou aí, existe uma certa coincidência aí. Então, assim, existe uma certa influência nesse aspecto, né? Ou seja, essa linha divisória do meridiano que traz essa influência. E a gente percebendo é isso mesmo. Então, se você falar sobre americano, sobre canadense, sobre europeu, nós olhamos para eles, não, como eles são racionais. E de lá para cá eles acham, não, vocês são emocionais demais, vocês tomam decisões levadas pelo impulso, pelas emoções. Sentimento. Não é? Quer dizer, interessante todo mundo toma ou deixa de tomar decisões, mas os fatores motivadores é que são diferentes. São diferentes. Exatamente. Seja lá ou seja cá. O emocional e a razão, né? Que muitas vezes nós temos que tomar decisão e olhar a razão. Tem que as pessoas tomam decisão pelo coração. Aí vem emocional e depois vem arrependimento. Por que eu fiz isso? Aí que vem a questão da cura, né? Você tem que trabalhar a pessoa na área de cura interior, porque ela vem com sentimento de culpa, porque ela tomou a decisão pelo emocional. Eu não deveria de ter feito isso. Eu falei, mas aí você não olhou a razão. Muitas vezes nós temos que olhar a razão. Você entendeu? Até na questão, né? Todos aqui são pastores, nós sabemos que muitas vezes na questão de igreja a gente tem que olhar a razão. Se a gente for olhar só o emocional, a gente toma decisões. Não, é na vida como um todo, né? Nós não podemos ser só emocionais ou só racionais. Tem horas que nós temos que ter as duas coisas juntas, né? Equilíbrio, né? Nós tivemos uma ligação agora de uma telespectadora, a produção me informou, o nome dela é Célia, mas ela não quis, preferiu não identificar de onde ela está falando. E ela disse que há 1 ano e 4 meses se separou do marido, também não deu os detalhes da separação. Mas que ela tem vontade de procurá-lo, mas não consegue, e que ela ouve muitas pessoas dizendo para ela assim, você precisa fazer alguma coisa, mas ela não sabe o que fazer. Né? Vamos pegar o exemplo dela, que é um exemplo não raro, né? Sim. É comum você ver situações de casais se separando, aí o cônjuge, seja homem ou mulher, precisa realmente tomar alguma decisão. Às vezes a decisão até de falar, ou vamos separar ou vamos casar, às vezes não é só na questão da separação, a questão de pessoas que vivem juntas sem estar casadas também, né? Como é que a pessoa pode, vamos dizer assim, decidir que passo que ela vai tomar? Independente do contexto, porque é claro que tem situações que são muito específicas, né? Mas o contexto, na opinião de vocês, independente do contexto, melhor dizendo, tem um padrão de tomada de decisão que a gente poderia estabelecer aqui? Olha, nesse caso, a decisão dela seria em procurar resolver a sua situação. Porque qualquer decisão no sentido de continuar separada ou modificar o estado dela, não depende somente dela. Porque é um relacionamento, é um casamento, depende do outro, né? Então, a primeira coisa que ela precisa entender, e eu acho que aí é que está o foco da pergunta, você precisa fazer alguma coisa? Você precisa fazer alguma coisa como? Definir a sua situação. Né? Agora, qual é o parâmetro para isso? Então, independente do contexto da separação, para nós, o parâmetro é sempre a palavra de Deus. Então, é tentar ver, primeiro, se há uma maneira de uma reconciliação. Porque o princípio de Deus é que ele permitiu o divórcio. Né? Não é da vontade de Deus o divórcio. E Jesus deixa isso muito claro. O divórcio é por causa, Deus permitiu por causa da dureza do coração do homem. Mateus 5, Mateus 19 fala sobre isso. E aí, vamos tratar então a questão da dureza do coração. Agora, essa decisão pode ter vindo ou pode ter sido provocada por alguns traumas, algumas experiências
que um dos dois passaram e levou eles a tomar essa decisão. E aí a gente precisa ver o que é que realmente aconteceu diante da luz da palavra de Deus. Lembrando que a palavra de Deus sempre nos exorta a tomar uma decisão de acordo com o propósito dele e perdoar, que é o mandamento do Senhor. Uma das coisas que normalmente eu faço, né, quando eu estou atendendo alguém que está saindo de um relacionamento, ou que houve uma cisão, ou está na iminência de uma cisão, uma separação, um divórcio, é a gente trabalhar o indivíduo nessa hora. Porque muitas vezes a pessoa vem com a preocupação do casal, ou da instituição casamento. Mas aí eu normalmente olho o indivíduo. Então quem está me procurando? Foi ela? Então ela está me procurando, aconteceu isso, eu estou num caos, né? Nós falamos aqui na sexta-feira passada, sobre o caos interior em cima do texto de Jeremias 38. Então, muitas vezes a pessoa só enxerga caos, né? Mas o intuito dela é de restaurar o caos e ela esquece dela como indivíduo. Então, nesse momento, eu trabalho quem? Eu trabalho o indivíduo, né? Por quê? Porque uma vez que esse indivíduo está restaurado, é muito mais fácil tentar uma reconciliação, tentar uma restituição, tentar uma nova aliança ou restabelecimento da aliança que de uma certa forma foi afetada ou não. Então aí, nesse momento, a sua preocupação tem que ser trazida para dentro de você. Como que você está? Então você ser trabalhada, você ser restaurada, a sua autoestima ser retomada, o seu valor como pessoa, a sua autoimagem, não é? Porque não tem um relacionamento que foi ou passou por muito tempo de desgaste, de brigas, de dissensões, sai, volta, e aí, ou seja, ambos estão feridos. Então o que a gente tem que fazer? Tem que pegar um cada vez e trabalhá-los individualmente para depois tentar juntá-los e aí desenvolver ou restabelecer esse relacionamento. Então, a minha orientação para você, Célia, que nos ligou, busque restauração para você nesse momento. Muito bem. Bom, nós temos aqui uma participação, eu queria aproveitar e inseri-la aqui, que é a Cristiana, aqui de Belo Horizonte. Ela disse que ela tem diversos problemas e ela precisa muito dessa ajuda da Clínica da Alma. E ela quer saber como entrar em contato, né? Inclusive, a gente tem passado os contatos aqui, viu, Cristiano? E ela diz que precisa muito de um acompanhamento e de ajuda. Já é um passo. À disposição, já é um passo, né? Para tomar decisão. Quer dizer, só de ter enviado esse e-mail dizendo que precisa de ajuda e reconhecendo isso, né? Agora, precisa completar o processo, né? Aqui na tela tem os contatos do Clínica da Alma, do Ministério Clínica da Alma, que atende nas dependências da Igreja Batista da Lagoinha, ali na rua Manuel Macedo, 1324, na Central das Redes. Então, eles atendem em algumas salas naquele prédio, na Central das Redes, que fica próximo, a poucos metros de distância do Templo Principal de Lagoinha. Chegou em Lagoinha, ali no Templo Principal, se informou onde fica a Central das Redes, você vai encontrar ali o pessoal do Clínica da Alma. E os telefones estão aqui para agendar. Vale dizer que os atendimentos no Clínica da Alma são a partir de 1h30 da tarde, né? Isso. E você tem ali até às 7 da noite pessoas para atender, você preenche um formulário e aí é feita uma triagem depois e a pessoa vai ser chamada, né? Essa triagem é importante, vale dizer aqui, porque a pessoa preenche um questionário e é baseado nas informações que a pessoa passa que vocês vão dar o segmento. E assim, como em função do programa na TV e tudo mais, e também das reprises, né, à noite, então assim, nós tivemos uma procura muito grande, temos tido uma procura muito grande. Então assim, às vezes pode demorar um pouquinho, 1 mês, 2 meses até a gente chamar, porque assim, a gente está num fluxo bem grande, né, de procura. E Deus tem nos dado a direção da gente fazer também atendimentos em grupo, que nós estamos fazendo, de grupo de 5, 6, 7 pessoas, e tem sido uma experiência fantástica, sabe? E como que às vezes o testemunho daquele que está no mesmo grupo vai me edificar. Grupo de mútua ajuda. Grupo de mútua ajuda, que nós chamamos de grupos de vivência, no sentido ali de serem ministrados. E é uma oportunidade das pessoas abrir seu coração. E às vezes a pessoa chega lá com um problema achando que o seu problema é o máximo. Aí ouve o seu testemunho do lado e diz, nossa, então eu estou vivendo no céu, porque como que você está vivendo? Então, né? Então, assim, interessante e aí isso traz uma, puxa vida, então tem solução para mim. Isso é muito utilizado com pessoas que têm problema com dependência química, né? Que a pessoa ouve que o outro também está passando a mesma luta e etc. E tal. Nós estamos fazendo os grupos em cima de um texto, né, de Tiago 5,16,
ou seja, orar, confessar os nossos pecados uns aos outros, orar uns pelos outros para seres curados. Então nós entendemos que a cura vem do fato de uns com os outros, né? Porque entendemos que onde estiverem 2 ou mais reunidos no meu nome, eu estarei no meio de vós, disse Jesus, né? Então Jesus está ali e aí com um participante, né? Alguém da equipe, ou eu, Rogerinho, Pastor Guerra e outras pessoas que trabalham lá conosco. Hoje nós já estamos aí, acho que com 17 grupos mais ou menos, né? Abertos. Quer dizer, se você vários horários distintos. Potencializa o atendimento também, sim. porque deixa de sair do individual e vai para... Porque a gente sabe quando a pessoa, a gente se colocando no lugar da pessoa, né? Quando a gente está com um problema e a gente quer ser atendido o mais rápido possível. Às vezes passa um mês, passa 2 e ninguém liga, será que esqueceram de mim? Ou eu estou piorando e aí liga. E a gente sabe como que é isso, né? Eu acredito que os problemas também são muito parecidos, né? Eu costumo dizer que o ser humano só muda de endereço, mas todo mundo sofre as mesmas mazelas no mundo inteiro, só muda o endereço. Então, isso que você está falando, isso que você está falando foi exatamente o que nós pensamos e que Deus direcionou para isso. Quais são aqueles temas que todo mundo passa, ou quase todo mundo, né? Então nós estabelecemos assim 12 temas, onde cada grupo nós desenvolvemos uma apostilazinha, onde cada grupo vai estudar esses 12 temas, que passa por rejeição, passa por complexo, passa por vergonha, passa por perdão, enfim, são 12 temas. E aí nós estamos tendo esses momentos juntos ali em grupos, estudando essa apostilazinha, que está sendo assim uma benção, pelo menos a gente tem tido feedback das pessoas, e todos têm dito assim que tem sido muito bom, tenho trabalhado com os ministros, ou seja, como que está sendo a receptividade do pessoal, e o pessoal tem dado uma resposta muito boa. Assim. Muito legal. Olha, tem mais participações aqui, inclusive eu quero agradecer aqui a alguém que já veio orientar como fritar a batata doce. Isso é muito bom, como é que é? Eu vou ter que ler aqui, porque eu falei da batata doce aqui, para quem não ouviu, né, ele estava falando sobre sistemas, né? Isso, porque às vezes a pessoa faz uma coisa repetidamente, não sabe por que faz daquele jeito. Porque aprendeu com a avó, com a mãe e tal. E aí eu citei o exemplo da batata doce, que tem pessoas que fritam a batata doce na gordura quente pingando água. Aí uma querida ouvinte, penso que é uma querida ouvinte, né? Pode ser um querido também, que não se identificou, diz, olha, bom dia, quando você frita a batata doce pingando água, é para cozinhá-la também. Porque se você cozinha a batata antes e depois frita, não precisa pingar água. Estou gostando muito do programa, viu? Muito obrigado. De culinária. É verdade. A Ana Maria faz uma pergunta que eu penso que a gente já respondeu. Vamos ver. Ela diz assim, a pessoa que tem dificuldade de tomar a decisão é mais emocional ou não? Eu acho que a gente respondeu diretamente aqui, né? Mas só para reforçar para ela aqui. Como é que seria a resposta, Pastor Guerra? É mais emocional a dificuldade de ela depende tomar decisão? Do sistema que ela veio dele, tá? E da decisão que ela tem que tomar. Que pode ser uma decisão que pode trazer medo para ela. Aí vai trazer um problema emocional. Tem que ver o grau da decisão. Muitas vezes a forma da decisão ela traz uma preocupação muito grande. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu tenho capacidade para isso, entendeu? Então, isso tudo aí pode afetar o emocional. Então, muitas vezes, a pessoa, até para decisão, ela tem que se preparar para isso. Ou em oração, tá? Orar a Deus, pedir a Deus que oriente, dê sabedoria para iniciar essa forma que ela vai fazer para tomar essa decisão, igual Neemias fez. Ele orou, mas ele não foi. Nessa decisão ele não foi, né? Primeiro ele esquematizou, ele foi sozinho, analisou para ver o que ele ia mexer e qual o tipo de situação que ele ia fazer, o que ele precisava. Fez uma sondagem do problema. Do problema. Né? Então, muitas vezes, né, o emocional ele pode trazer uma decepção nessa tomada de decisão. Tá?